administrando. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2019. Vamos iniciar a nossa segunda aula de tributário. Então, a gente já, ontem, vimos uma parte do Constitucional, já vimos a questão das repartições, tranquilo com os esquemas. E agora nós vamos tratar das limitações do poder de tributar e vamos tratar dos impostos. Antes de eu falar das limitações do poder de tributar, eu vou falar o seguinte, eu vou fazer a divisão dos impostos, que aí vai ser bacana, vocês vão entender como é que a gente vai estudar isso. Vocês vão fazer o seguinte, impostos da União. Nós vamos ter os impostos da União. Impostos da União. Nós vamos ter os impostos da União, né? Que é a seção 3. A seção 4 são os impostos dos estados DF. Seção 4, na verdade. E a seção 5 são os impostos dos municípios. São estes que nós vamos ver hoje. Quais são os impostos da União? Os impostos da União já estão elencados aqui, são simples, então vamos colocar o importação, escrever esse imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IPI. Né? Operações de crédito, câmbio e seguro e relativas a títulos ou valores imobiliários, é o famoso IOF, ITR e o ITR. E o Imposto sobre Grandes Fortunas, lei complementar. A regra dos impostos, seção 3. Dos tributos, a regra é serem instituídos por lei ordinária. Quando for lei complementar, a Constituição ela vai definir este tributo, este imposto será por lei complementar. IGF, por exemplo, nos termos da lei complementar. Instituir, impostos da União. A União deverá instituir a instituição dos tributos. Agora, quando temos já estes, o que não é difícil, né? Porque a gente pensa, esses três aqui, IOF, são aqueles impostos que têm uma função de regulação do mercado, né? O I, o IE, o IOF, eles são sempre citados com esta finalidade de regulação dos mercados, não simplesmente arrecadatória. O nome que a doutrina dá a isso é tributos, são tributos extrafiscais, porque eles não têm uma função arrecadatória, eles têm uma função regulatória. E IE, beleza. O IR é clássico, o IPI também é um imposto da União. ITR a gente sabe, o IR, ITR. O IGF, Grandes Fortunas, que ainda não foi instituído. Ótimo. Professor, se puder, vai colocando os artigos, fazendo favor. Ah, sim, claro. É a seção 353. Aqui a gente está tratando do 153. O artigo 153. Tá, obrigada. Agora vamos passando aqui pelos parágrafos, né? O Poder Executivo, como estes tributos eles têm uma função extrafiscal, o Poder Executivo ele pode utilizar-se desses tributos como uma ferramenta, um mecanismo
para determinadas políticas. E aí, o Poder Executivo ele pode alterar alíquotas desses tributos. Quais tributos? É facultado ao Executivo, atendidos condições e limites de lei, alterar a alíquota de alguns impostos. Quais seriam eles? Então, seria este aqui, vamos marcar aqui. O 2, marquei aqui. Vou colocar aqui para a gente ficar. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições legais, as condições dos limites definidos em lei, alterar a alíquota do imposto de importação, do imposto de exportação. Qual outro? O 4, o IOF e o 5. O IPI, na verdade, que também tem um aspecto extra-fiscal, mas a arrecadação do IPI também é relevante, mas ele também tem um aspecto regulatório. Então, seriam esses. Vamos colocar aqui nesse nosso quadro. Vamos colocar o seguinte: o Poder Executivo pode alterar a alíquota. Como ele pode alterar estas alíquotas? Mediante um decreto, Poder Executivo. Então, isso aqui funciona também para este. Poder Executivo pode alterar a alíquota. A mesma coisa para esses dois. Poder Executivo pode alterar a alíquota. Pode alterar a alíquota, porque Poder Executivo pode alterar a alíquota. Ok. É isso que o artigo está a dizer. Ele poderia ter feito, o Poder Executivo pode alterar a alíquota do imposto de importação. O Poder Executivo pode alterar a alíquota do imposto de importação, mas ele achou melhor que o Poder Executivo pode alterar a alíquota. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Agora, o parágrafo 2º, ele está falando do 3. O 3, ele diz o seguinte, que ele deve ser informado por alguns princípios. Eu uso o seguinte, o IR, ele está falando, então é o GUP. É o GUP. É a generalidade, universalidade, GUP e a progressividade. Forma lei. Forma lei. A generalidade, eu penso o seguinte, general é uma pessoa. Então, quando eu falo generalidade, eu estou me referindo a todas as pessoas. Eu não posso, por exemplo, como existia no passado, é bom a gente sempre contextualizar historicamente. No passado, aqui no Brasil, não muito distante, algumas pessoas, por exemplo, elas não eram tributadas pelo imposto de renda. E havia um comando constitucional que autorizava, que legitimava pessoas, por exemplo, como juízes, não serem tributados pelo imposto de renda. A Constituição nossa, a Constituição de 88, não. Todas as pessoas, elas deverão ser, se auferirem renda, deverão ser tributadas pelo imposto de renda. Porque o imposto de renda, ele é informado por um dos princípios. Qual o princípio? Generalidade. Generalidade tem relação com pessoas. Estou me lembrando do general. GUP. O que é a universalidade? A universalidade diz respeito a todas as rendas. Então, todas as rendas que forem auferidas, elas serão tributadas. Enquanto a generalidade diz respeito às pessoas, a universalidade diz respeito a todos os ganhos auferidos, né? Às rendas, aos ganhos.
E progressividade diz respeito a alterar a alíquota quando se altera a base de cálculo. Então, nós devemos promover ou permitir ou informar o IR por este princípio da progressividade, que reza que quanto maior a alíquota, maior a base de cálculo, maior deve ser a alíquota. Ou então, que ao se aumentar as bases de cálculo do tributo, dever-se-á aumentar também a alíquota. Vamos lá, tranquilo sobre isso. Universalidade, GUP, sempre na forma da lei. Alterar a alíquota nos limites e condições da lei. Vamos colocar limite e condições da lei. Não vou colocar LC não, porque senão vai achar que ele é complementar. Limites, condições da lei. A alteração pelo Poder Executivo. Vamos lá. Limite e condições da lei. Limites e condições da lei. Limite e condições da lei. E esse, o GUP, forma da lei. Forma da lei. Vamos adiante. Então já sabemos. Agora o 3. Ele está falando do quê? Ele está falando de qual? Ele está falando do IPI. O IPI, além dele ter... Deixa eu trocar esse meu... O IPI, além dele ter... Além do Poder Executivo poder alterar a alíquota nos limites e condições estabelecidos em lei, esse aqui não ficou bom. Esse aqui, peraí. Agora sim. Ele vai ter uma outra característica. O quê? 4. O IPI. O IPI, ele é um imposto previsto no inciso 4, correto? 4. Que deve obedecer. O IPI, ele obrigatoriamente, ele será seletivo. Ele será seletivo. Vamos lá. Ele será seletivo. Isso quer dizer o quê? Que produtos, o legislador vai definir que alguns produtos são mais essenciais que outros, que são considerados supérfluos. Então, aquele que é mais essencial, ele vai ser selecionado e não vai ter uma incidência idêntica, igual ao do outro, que é considerado supérfluo. Então, aqueles que são considerados supérfluos terão uma carga relativa ao IPI maior do que aqueles outros considerados não supérfluos. O nome disso é seletividade. Portanto, o IPI será seletivo. Ótimo. Seletivo tem a ver com essencialidade. Essencialidade. O que mais? Além dele ser seletivo, o que mais o IPI deverá atender? Ele será não cumulativo. Não cumulativo. A gente não pode ter uma incidência em cascata. Então, se eu tenho imposto sobre produto industrializado, se eu tenho uma atividade, essa atividade ela sai de um produto e ela entrega um outro produto, essa cadeia, esse movimento, ele vai implicar em haver incidência do IPI. Esse outro produto criado vai passar por uma outra fase e vai dar origem a um outro produto. Essa outra fase, ela terá também a incidência do IPI.
Portanto, entretanto, essa outra fase, ela terá o IPI só dessa outra fase. Eu não posso nunca considerar as fases anteriores. Por isso que ele diz não cumulativo. Então, para cada uma das fases do processo de industrialização, eu vou ter o IPI. Eu não posso ter a cobrança sobre fases anteriores, porque isso é ser não cumulativo. Eu não cumulo cobranças do IPI, correto? Não cumulativo. O que, então, compensa-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Tudo bem. Ótimo, não cumulativo. Outra característica do IPI. Não incide produtos para exterior, correto? O IPI não incide sobre produtos para o exterior e terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. Reduzido impacto bens de capital. Bens de capital são bens, por exemplo, que serão utilizados em um determinado processo produtivo. Então, se eu vou comprar uma máquina e essa máquina ela vai ser utilizada no meu processo produtivo, a aquisição dessa máquina, ela será uma aquisição ou a industrialização dessa máquina, ela terá um impacto considerável reduzido do IPI. O impacto deverá ser reduzido o impacto do IPI nesses bens de capital. É isso que a Constituição fala. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. Reduzido o impacto na aquisição dos bens de capital pelo contribuinte. Aquisição de bens de capital pelo contribuinte. Agora, nós vamos tratar do ITR. Agora, o ITR. Então, aqui nós sabemos. Vamos fazer aqui um quadro. E aqui eu vou colocar aqui o IPI. É fácil. Ele é não cumulativo, terá reduzido o impacto na aquisição dos bens de capital, ele será seletivo e não incide sobre produtos para o exterior. IPI. Né? E o ITR? Quais são as regras constitucionais do ITR? Nós vimos que esse aqui, o IR, é progressivo. O ITR também ele vai ser progressivo. Então, maiores propriedades, teoricamente, teriam uma maior carga do imposto. Seria ITR. E ele deve atender a quê? Ele deve buscar desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Desestimular propriedades improdutivas. Isso aqui, ó, cai demais em prova, viu? Isso que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. Então, ele vai ser progressivo, ele vai desestimular propriedades improdutivas. Outra característica que deve atender o ITR ele não incidirá sobre pequenas glebas rurais, não incidirá pequenas glebas, não incidirá sobre pequenas glebas. Tranquilo, só isso. Aí, o que é pequena gleba? A pequena gleba ela é definida em lei. A lei define o que é uma pequena gleba. E, claro, concomitante a essa pequena gleba, ela deve ser explorada por um proprietário que não possua outro imóvel. Então, ela vai ser glebas exploradas por proprietários que não possuem outros imóveis
Não é isso que ele fala? Outro imóvel. Outro imóvel. Então, ele será progressivo, de forma a desestimular propriedades produtivas. O ITR não vai incidir sobre pequenas glebas. O que mais? É aquela hipótese que nós já sabemos, porque nós vimos ontem. A fiscalização e cobrança pelo município, que é assim optar na forma da lei, desde que não implique redução ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Quando ocorrer essa situação, nós vimos isso ontem. O município, onde aquela propriedade rural estiver localizada, fará jus a 100%. Se lembra lá da repartição? A 100% do ITR. 100% do ITR. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem. Fiscalização e cobrança pelos municípios. Possibilidade, né? Vamos lá. Fiscalização, cobrança, municípios. Fiscalização e cobrança pelos municípios, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer renúncia fiscal. Não pode haver redução, não redução do imposto. Não há redução do imposto. Não há forma de renúncia fiscal. Não renúncia fiscal. Vamos colocar dessa forma. Não renúncia fiscal. Renúncia. Não há redução do imposto e não há renúncia fiscal. Eu quero, antes de ir adiante, fazer uma comparação que é sempre feita do IPI e do ICMS. Por quê? Qual vai ser a nossa estratégia aqui, não só para essa prova, mas para todas as outras provas? A gente vai tirar a parte do ICMS. Aí vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. A única consideração que a gente faz é que, enquanto o IPI obrigatoriamente é seletivo, o ICMS ele poderá ser seletivo. Uma questão é, será? Aqui é uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Poderá. É uma faculdade. Faculdade. Enquanto o IPI ele será obrigatoriamente seletivo, o ICMS ele poderá ser seletivo. Então, nós já falamos sobre o IR, o GUP. Tranquilo. O IPI também é tranquilo. Ele é um imposto que ele tem uma característica, né? Uma certa característica extrafiscal. Autoriza o Poder Executivo a alterar alíquotas. Mas, além disso, ele será seletivo, ele é não cumulativo, ele não incide para produtos no exterior e também na aquisição de produtos de capital. Então, ele será informado por essas regras constitucionais. O ITR, por sua vez, ele será progressivo, ou seja, a alíquota vai ser de tal forma a desestimular propriedades improdutivas. Ele também não vai incidir glebas rurais, pequenas glebas rurais, pequenas glebas rurais. Pequenas glebas rurais. E aí essas pequenas glebas rurais são glebas pequenas. A palavra pequena, isso é definido em lei, e elas devem ser exploradas por outro proprietário que não possua
que não possua, por proprietários que não possuam ou que não possuem outro imóvel. Fiscalização e cobrança do município, desde que não haja redução de imposto, nem renúncia fiscal. E agora o IOF. Então, nós já falamos sobre o IPI, o IOF. E o IOF? O que a Constituição fala a respeito do IOF? Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a título ou valores imobiliários. Ela traz uma questão a respeito do ouro, no parágrafo 5º. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto que trata o 5, IOF, devido na operação de origem. Então, ouro, eu vou puxar uma setinha aqui do IOF. Ouro. O ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, quando for ativo financeiro ou instrumento cambial. Instrumento cambial. O ouro. Isso aqui, deixa eu colocar aqui, puxar essa seta para cá, para a gente não confundir. TR. O ouro, ativo financeiro, instrumento cambial, se sujeitará apenas ao IOF. Apenas IOF na origem, na operação de origem. IOF, origem. Isso aqui é importante. A alíquota mínima será de 1%. E a alíquota mínima, vamos colocar aqui a alíquota mínima 1%. Alíquota mínima 1%. E aí tem essa regrinha aqui que cai direto em prova. Como será feita a divisão desse imposto do IOF? Como será feito? Vai ser, vamos colocar aqui resumindo, 30% será para o Estado, o DF, Estado, DF, e 70% será para o município de origem, município. Então, o que ele trouxe aqui a respeito do IOF é uma questão específica. Não ficou tão organizado, porque eu quero fazer todos, cada um quadro, mas esse quadro não é muito grande. Mas é isso. Vocês têm em mente que a União terá esses impostos. Quais impostos? Imposto de importação, IR, IPI, IOF, TRGF. Ótimo. Esses IPI e IOF, que eu marquei todos com um xizinho, eles terão uma característica. A alíquota deles poderá ser alterada pelo Poder Executivo, correto? Nos limites e condições estabelecidos em lei. Tranquilo, matei isso. Segundo ponto, IR será informado pelo RUP na forma da lei. Já sabemos o que significa isso. Agora vamos adiante. O IPI, além dele ter a alíquota alterada, correto? Ele atenderá a alguns outros comandos constitucionais. Ele obrigatoriamente será seletivo em função da essencialidade, será não cumulativo, incidirá sobre produtos para o exterior, correto? Então, os produtos exportados serão mais caros. E terão reduzido seu impacto na aquisição de bens de capital, claro, para fomentar a industrialização. Ao contrário do ICMS, que poderá ser seletivo, que é uma faculdade, não é obrigatoriamente seletivo. Isso aqui que é o que vai cair na prova. O IPI é seletivo, o ICMS poderá ser seletivo. Vamos adiante. O ITR. O ITR ele será progressivo, a alíquota de forma a desestimular a propriedade improdutiva, não vai incidir em pequenas glebas rurais. Essas pequenas glebas rurais, ser pequena gleba rural é definido em lei, mas desde que essas glebas sejam exploradas por proprietários que não possuem outro imóvel. Fiscalização e cobrança do município. Quando ocorrer isso, 100% do ITR pertencerá àquele município,
que promove a fiscalização e a cobrança. Mas essa fiscalização e cobrança, ela não pode reduzir o imposto e não pode implicar em renúncia fiscal. E o que diz a Constituição a respeito do IOF? Em relação ao IOF, ela menciona o ouro. O ouro nessas situações de ativo financeiro e instrumento cambial, ele será terá incidência apenas do IOF, tributo no inciso 5º, devido na origem, quando o ouro é produzido na origem, extraído devido ao IOF na origem. Uma alíquota mínima, 1%. E como se distribui a arrecadação do IOF sobre o ouro? 30% do Estado, DF, território, 70% dos municípios. Então, os senhores podem observar que com esse quadro, a gente consegue falar sobre todos esses comandos constitucionais pertinentes aos impostos em menos de 2 minutos, correto? E aí, isso facilita a nossa vida na hora de uma revisão da prova. Vou mandar aqui para os senhores. Então, a gente já viu tudo sobre os impostos da União. Agora a gente vai fazer os impostos do Estado. Que foi muito bom. Obrigado, Lorena. A gente vai aos poucos, né? Aos poucos, bem devagar. Obrigado. Mas é isso. É isso. A gente tem que ter boas bases, né? Essa aqui vai ser uma base. Então, vocês vão fazer o seguinte. Numa folha maior, vocês vão fazer esse quadro, né? Aqui não ficou tão bom o IPI sobre isso aqui, porque ele está falando aqui do IPI. Do IPI, né? Está falando do IPI, será seletivo. ITR, ótimo. É o que a gente precisa saber para ir para a prova. Vamos agora falar sobre os impostos dos estados. Vamos lá. A Claudete apareceu aí, sumiu. Ah, é? Aham. Oh, nem vi ela. Mas foi tão rapidinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar que eu vou falar só um comentário. Eu não quero que seja